Oi galera, tudo bem? Boa noite pra vocês. Então, segundo vídeo de hoje que eu tô lançando sobre lipídios, tá? Espero que vocês estejam bem com tudo isso do coronavírus, tá? Com esse isolamento. Espero que estejam em casa, estudando, assistindo os vídeos. Vou lançar depois um vídeo, hoje ou amanhã, falando um pouco sobre o coronavírus, só pra gente ter uma noção do que a gente deve fazer se alguém ainda estiver desorientado, mas acho que não, né? Já tem tantas coisas aí na TV, toda hora a gente tá vendo na TV, então acho que tá bem tranquilo, tá? Hoje a gente vai falar sobre lipídios, tá? Segundo vídeo sobre moléculas orgânicas, tá? Bioquímica, a gente começou com carboidrato. Então hoje a gente vai ver os lipídios. Os lipídios também são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, assim como os carboidratos, mas são bem diferentes, tá? Os carboidratos, eles têm afinidade pela água, são moléculas polares, elas se dissolvem na água, tá? Os lipídios não, eles não se dissolvem em água, eles não têm afinidade com a água, tá? São hidrofóbicos, não são hidrossolúveis como os carboidratos. Vocês sabem que água e óleo não se misturam, então é só lembrar disso. Então, nos lipídios a gente tem as gorduras, né? Os óleos. A gente também pode chamar de glicerídeos, tá? Não glicídios como os carboidratos. É bom ressaltar. Então, os lipídios são moléculas orgânicas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, assim como os carboidratos, que podem ser encontradas em alimentos tanto de origem vegetal quanto animal. A gente tem algumas funções, tá? A principal função é de reserva energética, tá? Falei que os carboidratos, geralmente, eles são a primeira fonte de energia, porque é uma fonte que é mais rápida de se quebrar, por quebrar com a água. Mas os lipídios, eles armazenam mais energia. Por quê? Porque como eles não têm água ali no meio, se você pegar a mesma quantidade de lipídio e carboidrato, você vai ter mais lipídio naquela quantidade de lipídio do que de carboidrato na quantidade de carboidrato. Porque quando você tirar a água do carboidrato, o carbono, ele fica pouco, entendeu? Então, o que gera energia é o carbono. Então, no lipídio não tem água ali no meio, então é mais fácil armazenar mais lipídio em um menor espaço. Então, aquela mesma quantidade ali de lipídio que eu tirar, vou ter mais energia, sabe? Não sei se vocês conseguiram entender. Então, reserva energética, tá? Isolante térmico, a gente guarda a nossa reserva de lipídio no nosso tecido adiposo, que forma uma camada de gordura, tá? Que impede que a gente perca e receba muito calor. Principalmente que perca no frio, tá? A gente tem também alguns ácidos graxos, né? Que formam os triglicerídeos, por exemplo, que estão em óleos, tá? Vegetais, por exemplo, que estão em sementes, que ajudam na síntese de moléculas orgânicas. Nós temos a função de absorção de vitaminas. Existem algumas vitaminas que elas só são absorvidas na presença de lipídio. A gente vai ver quando estudar a vitamina. Então, são funções muito importantes, tá? Entendendo a função, vamos entender a estrutura, tá? Os lipídios são ésteres. Não sei como vocês estão em química, mas um éster é um oxigênio, né, que tá no meio de dois carbonos. E um deles tem uma ligação dupla com um outro O. É uma carboxila. Então, o éster é formado por um ácido graxo, tá? Um ácido carboxílico, que no caso do lipídio é o ácido graxo, junto com um álcool. Então, ácido com álcool, eu tenho um éster, tá? Eu junto e tenho um éster. Isso é uma reação de esterificação. Então, o lipídio ele é formado por um álcool e um ácido. No caso, é o ácido graxo, é o mais comum, e o glicerol é o álcool mais comum. Então, geralmente, o lipídio tem um ácido graxo e um glicerol, tá? Então, é uma molécula apolar, isso que dá a sua insolubilidade em água, que é uma molécula polar. Geralmente, ela é dissolvido, ele se dissolve, né? Ele é solúvel em solventes orgânicos, tá? Como, por exemplo, éster, álcool e benzeno, esse tipo de coisa. Temos alguns tipos de lipídios, tá? Nós temos os carotenoides, que são pigmentos presentes nas células das plantas, tá? Que junto com a clorofila ajudam na fotossíntese. A gente na escola, no fundamental principalmente, a gente aprende que é só a clorofila que é o pigmento da fotossíntese, mas tem muitos outros pigmentos, o carotenoide é um deles, tá? A gente tem a cenoura como um alimento muito rico em carotenoide, tá?
Você precisa ingerir também para que o carotenoide ele vai ser precursor, tá, da vitamina A no nosso organismo, que vai ser bom para a visão, para o sistema imunológico e atuar também como anti-inflamatório. Além dos carotenoides, a gente tem as ceras, tá, que estão na superfície das plantas, em alguns insetos, no corpo de alguns insetos e no nosso próprio ouvido. As ceras, elas funcionam como impermeabilizante, tá? Elas impedem que a gente perca água, né? Que as folhas percam água na transpiração, tá? A gente também tem os fosfolipídios, tá? Que são lipídios junto com fósforo, tá? Com fosfato, que é um íon de fósforo. Então, os fosfolipídios estão presentes na membrana plasmática, que a gente ainda vai estudar. É interessante essa molécula porque ela tem o grupo fosfato, que ele é hidrofílico, ou seja, ele tem afinidade com a água. E a gente tem o grupo hidrofóbico, tá? Que é o lipídio que não tem afinidade com a água. Então, a gente chama essa molécula de uma molécula anfipática, porque ela tem uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Então, a gente vai estudar ela na membrana plasmática. É muito importante. Temos os glicerídeos, que são os mais conhecidos, tá? Que é um glicerol e um ácido graxo, ou 2 ácidos graxos, ou 3 ácidos graxos. O mais conhecido é o triglicerídeo, tá? Que é 3 ácidos graxos com glicerol, que é o que a gente usa para fazer reserva energética, para consumir e gerar energia, para guardar o triglicerídeo, tá? E temos os esteroides, tá? Que é muito importante, os esteroides. Os esteroides são os colesteróis que formam também hormônios sexuais, tá? Masculinos como a testosterona e femininos como a progesterona e o estrógeno. Então, o colesterol são esteroides que são precursores desses hormônios, né? Que a gente chama de hormônios esteroides. E também eles atuam como componente da membrana plasmática, tá? Então, é muito, muito importante o colesterol. A gente tem aquela mania de ver o colesterol como algo ruim. Não, o colesterol, ele é necessário, tá? É o excesso de colesterol que traz alguns prejuízos à nossa saúde. Então, o colesterol, além de ele formar esses hormônios, ele tá presente lá nas membranas plasmáticas das células animais, tá? O colesterol, ele é apenas de origem animal, você não vai encontrar colesterol em origem vegetal. E também, como eu falei, ele é precursor desses hormônios, então é muito importante. A gente tem 2 tipos de colesterol, o HDL e o LDL. O de baixa densidade e alta densidade. Então, o HDL ele é mais solúvel, é mais fácil você dissolver. Então, é bom que você tenha ele em maior quantidade, porque você vai precisar do colesterol para transportar moléculas, para fazer esse tipo de coisa que eu falei para vocês anteriormente. Então, o HDL é um colesterol que a gente chama de bom. E o LDL é um colesterol mais pesado, mais difícil de solubilizar. Então, ele acaba se juntando nas paredes dos vasos, formando placas de ateroma, tá? E aí, o vaso, né, que era de um calibre, quando você tá cheio de placa nas paredes, ele fica com a passagem mais apertado. Então, aquele fluxo sanguíneo não flui como deveria naquele local. E às vezes acaba não passando o suficiente para o tecido que tá depois, né, da placa. Então, você acaba tendo hipóxia dos tecidos, ou seja, falta oxigênio para os tecidos. Se isso for contínuo, o tecido vai sofrer um infarto, ou seja, vai morrer. Se for no coração, você vai ter uma parada cardíaca, por exemplo. Se for no tecido cerebral ou encefálico, você vai ter um AVC, um AVE. Então, o colesterol é bem perigoso em altas quantidades, tá? Lembrando que só em células animais. Alguns alimentos de origem animal que são fontes de lipídio, tá? Carne vermelha, peixe, ovo, leite, manteiga, tá? Alimentos de origem vegetal, também a gente tem coco, abacate, as castanhas, as nozes, o azeite de oliva. Então, é importante a gente saber tudo isso. Tem outra coisa que eu queria falar pra vocês. A diferença de gordura saturada e insaturada, tá? A gordura saturada, ela só tem ligações simples entre os carbonos. Então, ela é mais estável, é difícil de ser quebrada. Então, é a gordura que a gente deve evitar ao máximo, né? É mais difícil quebrá-la. A gordura insaturada, ela tem insaturações, ou seja, ela tem ligações duplas e triplas entre carbonos. Então, vai ser mais fácil quebrar, ela é mais instável. Vocês precisam estudar tudo isso em química também, tá? Que é um assunto bem mais complexo.
mas então é a gordura mais saturada. Inclusive, quando a gente fala a diferença de gordura e óleo, né, a gente sabe que gordura é algo mais sólido e o óleo é mais líquido. Então, o óleo é porque ele apresenta ligações insaturadas, tá? Ligações mais fáceis de quebrar e aí você tem alguma coisa mais fluida, tá? Só pra fechar aqui, vamos fazer aqui um exercício que a gente sempre faz no final. Eu já deixei esse exercício aí umas 2 semanas, então acho que dá pra ter feito já, tá? A questão 1 da Universidade lá de Minas Gerais, né? Ela fala o seguinte: colesterol é um esteroide que constitui um dos principais grupos de lipídios, tá? Com relação a esse tipo particular de lipídio, é correto afirmar que na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem do sangue no interior dos vasos sanguíneos, acarretando na arteriosclerose. Eu falei que acarretava, sim, a arteriosclerose. Porém, não é aumentando a eficiência da passagem do sangue, é diminuindo. Se eu diminuo a luz do vaso, né, a passagem fica mais difícil passar. Então, eu diminuo essa eficiência. Letra B. O colesterol participa da composição química das membranas das células animais e é precursor dos hormônios sexuais masculinos, testosterona e feminino estrógeno. Foi exatamente isso que eu falei, então, perfeito. Compõe as membranas das células animais e produz os hormônios sexuais, masculinos e femininos. Tá perfeito, é a letra B, tá? Vamos ler só a letra C e D para ter cargo de consciência. Letra C. O colesterol é encontrado em alimentos de origem tanto animal como vegetal. Como exemplo, manteigas, margarinas. Eu não vou nem terminar de ler. Falei que colesterol só origem animal, tá? Letra D. Nas células vegetais, o excesso de colesterol diminui a eficiência dos processos de transpiração. Célula vegetal não tem colesterol, tá? 2. Da Unicamp. Os lipídios são compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo. Não é a primeira escolha, tá? Então a gente não viu isso. Letra B. Mais abundantes na composição química dos vegetais do que dos animais, ele está presente nas duas composições químicas, tá? Letra C. Substâncias insolúveis na água, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos, álcool, éter, benzeno. Sim, não se solubiliza em água, mas sim em solventes orgânicos apolares como os lipídios. Então, a letra C está correta, tá? Letra D, são pontos de cargo consciência, presentes como fosfolipídios no interior da célula, mas nunca na estrutura da membrana plasmática. O contrário, é na membrana plasmática e não no interior da célula. 3. É o FRN. Embora seja visto como um vilão, o colesterol é muito importante para o organismo humano porque ele é, né? Já tá certa, então já não vamos nem ler o resto. Precursor da síntese de testosterona e progesterona. Progesterona e estrógeno, tá? Então, a letra A tá super correta. A questão 4, que é da UFPI, ela fala que a hidrólise de moléculas de lipídios produz. Se eu quebro um lipídio, eu tenho um ácido, geralmente é um ácido graxo, e um álcool, que geralmente é o glicerol. Então, letra B tem ácido graxo e glicerol. Então, 3 alternativas aí que tem água. Nossa, não tem água no lipídio, tá? A gente não tá falando de carboidrato, estamos falando de lipídio, que é apolar, hidrofóbico, não tem água. Não é porque eu tenho hidrogênio e oxigênio ali que tem uma água, entendeu? Então, número 5 e última questão, que é da UPE, tá? Diz o seguinte, traz o seguinte no enunciado. Dentre os tipos de esteroides, o grupo particular de lipídios é o mais abundante nos tecidos animais. Está na composição da membrana plasmática das células animais. É produzido em nosso próprio corpo, principalmente no fígado. Trata-se de composto químico precursor da vitamina D e dos hormônios de estrógeno e testosterona. Então, ele está falando aqui de quem? Do colesterol, né? Um esteroide que forma os hormônios estrógeno, testosterona e progesterona. A vitamina D está presente nas membranas plasmáticas dos animais, gente. Colesterol. Então, é isso que eu queria falar pra vocês hoje, tá? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, tira no direct, tira aqui nos comentários, tá? Vê o material, tem mapa mental, tem resumo, tem exercício, sempre uma semana antes de todos os assuntos. Então, tá bem legal, tá? Só pra vocês complementarem o estudo de vocês, tá bom? Um beijão. Tchau.